o Metrópolis decidiu elencar fatos marcantes do governo Bolsonaro. Decidimos fazer essa retrospectiva para que você entenda tudo o que aconteceu antes do julgamento do ex-presidente, que está marcado para acontecer nesta semana no TSE. Ele é acusado de atacar o processo eleitoral durante encontro com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho de 2022. Já em fevereiro de 2020, houve o resgate de brasileiros. O governo decretou emergência sanitária por causa do coronavírus e enviou aeronaves da FAB para repatriar brasileiros que estavam na cidade chinesa de Wuhan, primeiro epicentro da Covid-19. 34 pessoas foram resgatadas e cumpriram quarentena em Anápolis, cidade de Goiás. Já em fevereiro de 2020, Bolsonaro nomeou um general como ministro da Casa Civil, o que não ocorria desde a ditadura militar. O interventor federal no Rio de Janeiro, Braga Neto, assumiu a pasta no lugar de Onyx Lorenzoni, transferido para a cidadania na vaga de Osmar Terra. Covid-19 é fantasia, foi o que disse o presidente Jair Bolsonaro quando viajou aos Estados Unidos, onde se encontrou com Donald Trump. Bolsonaro afirmou que havia uma pequena crise provocada pela doença, mas que ela era muito mais fantasia propagada pela imprensa. Ele também disse que apresentaria provas de fraude nas eleições de 2018. As provas nunca foram apresentadas. Bolsonaro fez pronunciamento no qual criticou prefeitos e governadores por medidas de distanciamento e pediu volta à normalidade e fim do confinamento em massa. Ainda disse que se tivesse Covid, seria acometido por uma gripezinha. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Já em março deste ano, Bolsonaro participou de manifestações em Brasília com pautas antidemocráticas e inconstitucionais que defendiam o fechamento do Congresso e do STF. As manifestações provocaram aglomerações. Em abril, Luiz Henrique Mandetta deixou o cargo de ministro da Saúde. Ele foi substituído por Nelson Teich, que ficou menos de um mês no cargo. Depois dele, outros 2 ministros lideraram a pasta em plena pandemia de Covid-19. Já em junho, Bolsonaro sancionou a Lei Aldir Blanc. O projeto de lei aprovado na Câmara e no Senado para destinar 3 bilhões de reais ao setor cultural para ajudar profissionais que perderam renda em razão das medidas de isolamento. A lei ficou conhecida como Lei Aldir Blanc em homenagem ao compositor que morreu vítima do coronavírus. Já em julho, o ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou ao Congresso Nacional parte da proposta de reforma tributária do governo. Essa primeira parte tratou apenas da unificação de PIS e COFINS, os 2 tributos federais sobre o consumo. Temas mais complexos ficaram para um segundo momento. Em outubro, Bolsonaro indicou o desembargador Cássio Nunes Marques para a vaga de ministro do STF, aberta com a aposentadoria de Celso de Mello. Foi a primeira indicação do presidente ao Supremo. O Senado aprovou a escolha. Bolsonaro disse que a próxima indicação ao Supremo em 2021 seria um pastor evangélico. Está publicado amanhã no Dia da Oficial da União, por causa da pandemia, né? Nós temos pressa nisso, conversado com o Senado, o nome do Cássio Marques para a nossa primeira vaga no Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma vaga prevista para o ano que vem também. Essa segunda vaga vai ser para o evangélico. Em outubro, data de lançamento da chave Pix. Em 2021, já havia mais de 117 milhões de usuários com chave Pix cadastrada, dos quais 109 milhões de pessoas físicas e mais de 8,5 milhões de pessoas jurídicas. Já em fevereiro do ano seguinte, em 2021, Bolsonaro sancionou a Lei da Independência do Banco Central. A autonomia da autarquia foi aprovada na Câmara em 9 de fevereiro e tramitava há décadas no Congresso. Além de afastar a possibilidade de interferência política na autoridade monetária, a medida permite que o país possa conviver com taxas de juros mais baixas por um longo período de tempo, uma vez que o controle da inflação tenderá a ser mais efetivo. A autonomia do Banco Central veio lá de trás, não foi durante o governo. E só não aprovamos há mais tempo, porque outras pautas mais importantes apareceram, bem como a questão do vírus que atrapalhou não só o Brasil,
mas o mundo todo. Em agosto de 2021, houve a prorrogação do pagamento do auxílio emergencial por 3 meses, beneficiando 39,4 milhões de famílias, com recursos de mais de 59 bilhões do governo federal. O auxílio emergencial substituiu o Bolsa Família pelo novo programa social, o Auxílio Brasil, alterando o valor pago de R$ 190 para o valor temporário de R$ 600. Já em outubro, mais de 1,2 milhão de moradias foram entregues à população de baixa renda por meio do programa Casa Verde Amarela. Brevemente, a inclusão do Bolsa Família não será mais procurando prefeituras pelo Brasil. Será feito através de um aplicativo. Em novembro, houve a realização do leilão da tecnologia 5G, o maior já realizado no setor de telecomunicações, com previsão de 42 bilhões de reais em investimento. Realmente a 5G vem em boa hora, porque nós, no Brasil, precisamos cada vez mais integrar as regiões. Em dezembro de 2021, mais de 81% do público maior de 12 anos de idade estava completamente imunizado contra a Covid-19. Esses foram os atos do governo Bolsonaro que nós decidimos destacar. E você, teria escolhido mais algum?